Ainda está fresca em nossa memória, mas não deixa de ser marcante. Essa é a temporada de 2021. Um ano com muitas polêmicas e bota polêmicas nisso, da primeira à última corrida. Com cada prova sendo especial, muitas delas já viraram clássicas. Com surpresas, com drama, com grandes histórias e, é claro, como ponto principal, a rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Um talentoso desafiante a bordo de uma Red Bull, buscando acabar com o reinado do atual heptacampeão a bordo de uma Mercedes. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um documentário do Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e esse é 2021, um duelo para sempre. 2021 não foi uma temporada de grandes mudanças aerodinâmicas, como foi em 2022, 2017 ou até mesmo 2014 e 2009. Porém, tivemos mudanças pontuais que mudariam tudo no final das contas. Após 7 campeonatos seguidos conquistados pela Mercedes, incluindo o passeio de 2020 com o impecável W11, a Fórmula 1 mudou principalmente os assoalhos e a parte traseira dos carros, o que, além de deixar eles mais lentos, privilegiou equipes com rake alto, como a Red Bull. Red Bull que agora, mesmo com uma mudança sutil, passava a brigar com a até então temida e invencível Mercedes. Ferrari e McLaren passaram a brigar pela terceira força, equipes que tiveram 2020 de opostos. O meio do pelotão era composto por Alpine, AlphaTauri e Aston Martin, que voltava à Fórmula 1 no lugar da Racing Point. E no grupo do fundão tinha Williams, Alfa Romeo e, bem lá no fundão mesmo, Haas. Além disso, mudanças esportivas aconteceram. Haveria em 3 provas do ano a novidade das Sprint Races, corridas curtas de 100 km no sábado que definiriam o grid para o domingo. O quali tradicional então era realizado na sexta. E também a chegada do teto de gastos, que passava a valer de 2021 para 2022. O mercado de pilotos também foi bastante movimentado, com Pérez na Red Bull, Sainz na Ferrari, Ricciardo na McLaren, Vettel na Aston Martin e a volta de Alonso na Alpine. Fora a chegada dos novatos Tsunoda na AlphaTauri e Mick Schumacher e Nikita Mazepin na Haas. E para fechar, eis o calendário, que tinha 22 provas, começando no Bahrein e terminando em Abu Dhabi. Os GPs da China, Canadá, Singapura, Japão e Austrália foram cancelados pela Covid, que ainda era iminente. Os GPs de Emília-Romanha, Portugal e Turquia, que serviram de tapa-buraco em 2020, apareceram de novo em 2021. E teríamos como novidade os GPs do Qatar em Losail e o da Arábia Saudita em Jeddah. E só para não deixar passar batido, quem tinha os direitos de transmissão da Fórmula 1 aqui no Brasil agora era a Band. Após tudo isso, todas as mudanças, a expectativa de um bom ano, a temporada começava no Bahrein. Depois de 105 dias, a espera acabava. A Fórmula 1 chegava no Bahrein para sua etapa inaugural em 2021. Na pré-temporada, a Red Bull liderou 2 de 3 dias de testes. Mas a questão era, será que isso iria se concretizar na temporada de fato? E a resposta era... sim. Apesar da queda de Pérez no Q2, Max Verstappen cravou a primeira pole position do ano e deixou todos atônitos. A Mercedes enfim tinha uma ameaça à altura, porém viria uma corrida pela frente. No domingo as expectativas estavam altas e a corrida não decepcionaria. Pérez seguiu seu inferno barenita e após seu carro parar, ele teria que largar do pit lane. Mas após todo esse tumulto, as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava 2021. Max Verstappen segurava a ponta de Lewis Hamilton, enquanto lá atrás, a estreia de Nikita Mazepin, que tinha rodado um bocado nos treinos, terminava na terceira curva. Fim de corrida para o russo, que seria o patinho feio dessa temporada. O holandês, após a relargada, ia abrindo para Hamilton, chegando a 2 segundos de vantagem, até que a Mercedes chamou o inglês para o pit na volta 13. A Red Bull decidiu não evitar o undercut, e sim realizar uma estratégia diferente. Verstappen parou 5 voltas depois e perdeu a liderança, mas na segunda parada Hamilton optou por pneus médios e Verstappen por duros. E aí o holandês foi tirando uma diferença de 9 segundos em 16 voltas. E eis então a primeira polêmica da corrida e da temporada.
Durante a corrida, Lewis Hamilton foi flagrado passando dos limites de pista da curva 4 num total de 29 vezes, o que gerou reclamação da Red Bull e de Verstappen. Mas aí que tá, os limites de pista naquela corrida eram proibidos nos treinos e em ultrapassagens na corrida, porém voltas convencionais na prova, não. Algo que, segundo a FIA, foi dito no briefing dos pilotos. Só que óbvio veio a primeira confusão envolvendo o Michael Masi, pois ele mudou a abordagem no meio da corrida dizendo que iria punir quem passasse dos limites. Isso, claro, causou muita confusão, muita polêmica, principalmente por algo mais na frente. Mas antes, Sebastian Vettel estreava mal pela Aston Martin, acertando a traseira de Ocon na curva 1. Começo ruim, mas que teria os frutos depois. Ainda com a perseguição na liderança, Verstappen chegou em Hamilton na volta 53 e atacou, onde na curva 4, por fora, ele ultrapassou o inglês e liderava no Bahrein. Porém, lembro dos limites de pista? Então, ele ultrapassou por fora da pista e teria que devolver a posição para Hamilton, para a frustração do lado taurino. Lewis Hamilton então venceu a abertura emocionante da temporada no Bahrein, com Verstappen logo atrás, em segundo, sem conseguir atacar novamente. Bottas completou o pódio nesse incrível início de 2021, que era só o começo de uma temporada lendária. Diferente de outros anos, a Fórmula 1 chegava para sua fase europeia logo na segunda etapa, o GP de Emília-Romanha em Imola, na Itália. Imola saiu do calendário em 2007 e só voltou em 2020, mas depois de sua última aparição voltou para não sair mais. E o fim de semana já começava com quali emocionante, com Hamilton na pole, Pérez em segundo e Verstappen em terceiro, separados por menos de um décimo, onde até Lando Norris ameaçou entrar na briga. Só que no domingo a chuva caiu em Imola, o que complicou a vida de muita gente, incluindo Leclerc na volta de apresentação. E na largada, Verstappen saltou de forma espetacular, tomou a ponta e dividiu a curva 1 com Hamilton. O inglês levou a pior com danos leves, mas era o Vespa na ponta. Latifi colidiu com Mazepin e causou entrada no safety car, onde Mick Schumacher também foi pro muro. E durante o carro de segurança, Pérez escapou, perdeu posições para Ricciardo e Gasly e passou novamente. Essa ultrapassagem foi legal, portanto ele foi punido em 10 segundos. A corrida foi passando, a pista foi secando, e na volta 27, Verstappen foi o primeiro a colocar pneus slicks, logo em seguida veio Hamilton. O holandês seguia líder com tranquilidade, e quando Hamilton foi passar o retardatário Russell, isso aconteceu. Oh, and sliding off the road goes the Mercedes of Lewis Hamilton. Hamilton batia, danificava sua asa e ao voltar de ré caiu para a 7ª posição, inclusive tomando volta do líder Verstappen. Porém, o heptacampeão foi salvo pelo gongo, pois Russell e Bottas bateram e causaram uma bandeira vermelha, inclusive com atrito entre ambos. Após uma longa parada, a relargada será dada em movimento, inclusive com Verstappen dando um susto, e o festival de rodadas continuava. Primeiro com Tsunoda e depois com Sérgio Pérez em um dia para esquecer. Hamilton chegou rapidamente na briga pelo pódio e aí foi empilhando ultrapassagens. Primeiro foi Sainz, depois foi Leclerc e por fim Lando Norris com 4 para o fim para pegar a P2. Após todo o drama da volta 31, Hamilton voltou de onde tinha saído. Na frente, Max Verstappen venceu sua primeira do ano com maestria, seguido de Hamilton e o surpreendente Lando Norris na 3ª posição, o primeiro pódio da McLaren em 2021. Foi uma corrida dramática e que agora equilibrava o campeonato de vez, mesmo que no começo. Da Itália, vamos para Portugal, em Portimão, para a 3ª etapa da temporada. Num circuito que era quase uma montanha-russa, que é lembrada pelo mini caos de 2020, e que tinha uma linda arte de Senna e Hamilton lá. Na pista, George Russell quase passou para o Q3, que seria uma das missões do inglês na temporada. E na frente, Valtteri Bottas surpreendia Hamilton e Verstappen e cravava a pole, numa primeira fila 100% Mercedes. E no domingo, Bottas manteve a liderança, até que a asa de Kimi Raikkonen escapou ao tocar no companheiro Giovinazzi e o safety car entrou em ação. Na relargada, Verstappen foi para cima e passou Hamilton, mas depois seria o inglês que botaria a corrida no bolso. Na volta 11, ele passou Verstappen, e na volta 20 foi a vez de passar seu companheiro Valtteri Bottas e a partir dali dominar a corrida. O objetivo de Max era pegar a 2ª posição, que foi conquistada após as paradas, quando ele chegou perto de Bottas no undercut e passou o finlandês na torre VIP após um erro dele. Verstappen agora era o 2º novamente. Outro destaque foi Sérgio Pérez, que alongou demais o seu stint de pneus e até confundiu a cabeça de Hamilton. Falando em Hamilton, ele venceu em Portugal e ampliava sua liderança no campeonato. Verstappen chegou em segundo, perdendo a volta mais rápida após passar dos limites de pista. E fechando o pódio estava lá Bottas. Fim de corrida em Portimão no roteiro quase que 2020 2.0.
Seguindo na região ibérica, a Fórmula 1 chegava para sua casa de testes praticamente, Barcelona na Espanha, onde Hamilton fez história no sábado. O heptacampeão conquistou sua 100ª pole na categoria, um marco histórico para o piloto na Fórmula 1. Só que apesar disso, tinha o Verstappen louquinho para atrapalhar a vida do recordista. Na partida, Verstappen foi para cima e atacou com tudo na curva 1. Hamilton recolheu e o Super Max liderava na Espanha. Enquanto isso, Leclerc fazia uma senhora ultrapassagem em Valtteri Bottas. A corrida a partir dali seria uma batalha de estratégias entre a Red Bull de Verstappen e a Mercedes de Hamilton, onde quem parou primeiro foi o Vespa, uma parada lenta inclusive, e o britânico parou 4 voltas depois, com o Toto reclamando do Mazepin nesse período com o Masi. Michael, blue flags. Michael, this guy makes us lose the position. Verstappen seguia líder e Hamilton voltou mais atrás, só que rapidamente chegou no piloto da Red Bull, porém não conseguia ameaçar uma ultrapassagem. Foi então que a Mercedes meteu o GP Downgrade 2019 2.0 e na volta 42 fez a sua segunda parada, o que obrigou Verstappen a se manter na pista e tentar não ser ultrapassado, num cenário parecido com o GP do Bahrein, mas invertido. Hamilton então teria que tirar 23 segundos e 24 voltas, e isso aconteceu. O inglês passou Bottas na volta 52, e com 7 para o fim, ele foi para cima do líder holandês. Mesmo com o famoso zigue-zague de Verstappen, Hamilton por fora, tranquilo, passou e liderava na Espanha. Agora era só correr para abraço. Numa corrida tensa de estratégias distintas, Lewis Hamilton venceu sua terceira em 4 corridas, com Verstappen novamente logo atrás. A Santíssima Trindade novamente estava no pódio e agora a classificação do campeonato estava muito favorável a Hamilton, com 14 pontos de vantagem para Verstappen, começando o campeonato muito bem. Mas será que seguiria assim? A corrida seguinte seria em Mônaco. Após a ausência de 2020, a Fórmula 1 voltava a correr em Mônaco, um palco sagrado, histórico do calendário, e que tinha uma nova ameaça na área, a Ferrari. Nos treinos livres, as principais forças eram Ferrari e Red Bull. Pela primeira vez, a Mercedes ficava em segundo plano, e a pole ficou com Charles Leclerc no sábado, com Verstappen na primeira fila. O problema é que Leclerc conquistou essa pole após um acidente no segundo S da piscina. De início era só comemorações, era a primeira pole do ano para a Ferrari, mas no domingo as coisas complicaram. Na volta de ida para o grid aconteceu o que o Leclerc mais temia, o carro quebrou. Com um problema no eixo motor esquerdo. Assim, a primeira posição ficaria vaga e Verstappen seria praticamente o pole. Na corrida, Verstappen largou bem e seguiu tranquilamente na ponta, enquanto Sainz ameaçava Bottas pela segunda posição. A questão é que o Bottas teve que parar. E aí aconteceu um dos momentos mais bizarros do ano. A roda foi danificada durante a parada e foi impossível de retirá-la na hora, o que significou o abandono de Bottas nos boxes. Roda essa que só foi retirada 43 horas depois na fábrica da Mercedes. Ou seja, tivemos aí o pit stop mais longo da história da Fórmula 1, mesmo que ironicamente. O 77 da Mercedes abandonou e o 44 também sofria. A Mercedes parou ele antes de seus concorrentes. E como o Evercut Mônaco é potente, Vettel e Pérez pararam depois e ganharam a posição do inglês. Vettel inclusive que teve uma bela briga com Gasly que não foi mostrada na TV. O alemão fazia ali a sua primeira grande corrida pela Aston Martin, que terminaria numa 5ª posição. Max Verstappen, com direito a uma traseiradinha final, vencia o GP de Mônaco e virava ali o líder do campeonato, pois Hamilton só chegou na 7ª posição, preso atrás do Monte Gasly. Os velhos amigos Sainz e Norris completaram o pódio em Mônaco. A McLaren inclusive que tinha uma pintura lindíssima da Gulf naquela prova. Agora o campeonato mudava de figura, Verstappen liderava nos pilotos e a Red Bull nos construtores. A vantagem da Espanha evaporou. No Azerbaijão, o cenário seria muito parecido com Mônaco. Red Bull e até a Ferrari fortes e a Mercedes sofrendo nas ruas. Inclusive com Hamilton dizendo naquele final de semana que não era 100 metros rasos, era uma maratona. E um treino classificatório consumido por caos e bandeiras vermelhas, o pole não foi nem Verstappen, nem Hamilton, nem Pérez. E sim, novamente, Charles Leclerc. Atrás do monegasco estavam quem? Hamilton e Verstappen. Leclerc no domingo até largou bem, porém não foi páreo nem para Hamilton, nem para Verstappen, nem para Pérez. Hamilton então era o líder e foi ele quem parou primeiro em uma parada de 4.6. Verstappen parou na volta seguinte com uma parada perfeita de 1.9 segundos e voltou à frente do inglês. Pérez foi para os boxes logo depois e também voltou à frente do britânico. Overcut executado com perfeição 2 vezes seguidas. E para a surpresa de muitos, pela primeira vez
vez no ano, Sebastian Vettel liderava, por 4 voltas e uma estratégia alternativa. E nessa estratégia alternativa também estava Lance Stroll, que vinha bem, porém seu pneu duro traseiro esquerdo estourava na volta 30, assim causando a entrada do safety car e ligava um alerta na Pirelli. Na relargada, Pérez segurou Hamilton em segundo, que não conseguia passar o mexicano, pois a Mercedes era mais rápida de reta, porém a Red Bull era mais rápida no setor sinuoso. E a corrida estava com cara de dobradinha da Red Bull, a primeira no ano, até que veio a volta 46. Bateu Verstappen! O mesmo problema que aconteceu com o Stroll aconteceu com o Verstappen, e o líder da prova, que estava ampliando sua vantagem no campeonato, estava fora do GP do Azerbaijão. Pérez era o líder, Hamilton segundo, Gasly o terceiro e Vettel o quarto. O diretor Michael Masi acionou uma bandeira vermelha na volta 48. Assim, teríamos 2 voltas para definir o vencedor. Num pôr do sol em Baku, numa largada parada, a prova do Azerbaijão seria decidida. Lembra que o Hamilton falou que não era 100 metros rasos, era uma maratona? Bem, isso envelheceu mal. Passou reto! Passa reto, Hamilton! Lewis Hamilton passou reto após esbarrar no Magic Button, um botão que jogava todo o balanço de freio para as rodas dianteiras, o que fez ele travar tudo e jogar a corrida fora. Pérez era o líder e na P2 estava Vettel, que tinha ultrapassado Charles Leclerc e Pierre Gasly na outra relargada. Gasly que segurou o monegasco muito bem. E num final incrível, Sérgio Pérez venceu o GP do Azerbaijão, a sua primeira vitória na Red Bull. E para deixar mais especial, Sebastian Vettel chegou em segundo em seu primeiro pódio pela Aston Martin. O tetracampeão estava de volta após o começo difícil. Pierre Gasly da AlphaTauri, também surpreendente e brilhante, completou o pódio, que prova que GP do Azerbaijão é espetacular para a história. Após a bagunça zero, a próxima parada seria o GP da França na criticada pista de Paul Ricard. Ali seria a prova de fogo para a Red Bull. Será que uma pista que a Mercedes dominava até ali, ela conseguiria bater de frente ou até mesmo ganhar? E a resposta, pelo menos no quali, foi sim. Max Verstappen conquistou a pole position para a surpresa de muitos que colocavam a Mercedes como favorita, onde Christian Horner disse: se derrotarmos eles aqui, podemos derrotar em qualquer lugar. E no domingo a coisa começou até bem para eles, nos primeiros 500 metros. O holandês, que largou bem, não era ameaçado e errou na curva 1 e deu a liderança de bandeja para Lewis Hamilton. O que faltou de emoção nas provas de 2018 e 2019 sobrou na de 2021, começando com boas brigas no meio do pelotão, mas a emoção de verdade seria mais à frente. Verstappen parou na volta 18, necessitando de um undercut de 3 segundos para passar Hamilton, algo muito difícil, mas que se concretizou. O inglês da Mercedes parou na volta seguinte, mas não impediu Verstappen de tomar a liderança na França. O 33 da Red Bull era líder novamente. A partir daí, Hamilton tentava chegar em Verstappen, mas não conseguia passar. Porém, ficava muitas vezes abaixo de 1 segundo do holandês. E foi aí que a Red Bull tentou evitar um Espanha 2.0, ou melhor, ela mesma recriar um Espanha 2.0. Na volta 32, a Red Bull chamou Max para os boxes, evitando o undercut de Hamilton e forçando ele a ficar na pista até o fim. Mas para isso, o piloto da Red Bull teria que em 21 voltas chegar e passar o LH44. E isso estava acontecendo. Pérez abriu para o holandês e Verstappen estava tirando de 2 segundos a meio segundo por volta. Ele estava chegando, mas primeiro ele teria que passar pelo Bottas, tarefa que não foi difícil. Na volta 44, Bottas errou, Verstappen deu o X e tomou a segunda posição. Agora o próximo era Hamilton, mas antes da briga na ponta, Pérez, que fez uma parada mais tardia, passou Bottas. Era pódio para Red Bull com 11 também. Então chegamos na penúltima volta, onde na reta principal Verstappen chegou e passou Lewis Hamilton. O holandês liderava mais uma vez. O holandês era líder na França. E assim, com o troco de Barcelona e até mesmo com o rádio falhando, Max Verstappen venceu o GP da França, ampliou sua vantagem no campeonato e mostrou a força da Red Bull. Numa pista até então dominada pela Mercedes, vitória da equipe austríaca. E as próximas corridas, amigos, seriam na Áustria, a casa da Red Bull. Como dito antes, a Fórmula 1 chegava na Áustria, a casa da Red Bull, o Red Bull Ring, na única rodada dupla da temporada, com a primeira sendo o GP da Estíria, que é o nome do estado onde fica o Red Bull Ring, e a segunda o GP da Áustria, a inversão de 2020. E o líder do campeonato, Max Verstappen, já tinha vencido o Spielberg em 2018 e 2019, além de outras grandes apresentações, então ele era o favorito. E adivinha quem foi o pole? Isso mesmo, o Vespa, com Bottas em segundo, que perdeu 3 posições no grid por rodar sozinho no pit lane durante o treino livre.
livre. Na corrida, a largada foi tumultuada, com Leclerc furando o pneu de Gasly, onde o Monegasco depois faria uma grande recuperação e chegaria em sétimo. A principal batalha da prova foi entre Pérez e Bottas, onde o mexicano estava à frente, mas a Red Bull fez um péssimo pit stop e Bottas tomou o pódio para não largar mais. E com mais de 30 segundos de vantagem em uma tranquila corrida, Max Verstappen venceu o GP Estíria, devagarinho na chegada, tirando onda. Hamilton e Bottas completaram o pódio e agora a liderança estava em 18 pontos. Na semana seguinte, a Fórmula 1 seguia no Red Bull Ring, agora para o GP da Áustria. E novamente Verstappen foi o pole, mas agora com uma surpresa na primeira fila, Lando Norris. O inglês da McLaren fez um grande quali, largando na segunda posição, e a sua corrida também seria boa. Apesar de que na relargada do safety car causado por Ocon, Norris não deu espaço para Sérgio Pérez, o mexicano foi na brita, perdeu posições e o piloto da McLaren foi punido em 5 segundos. Pérez que depois faria o mesmo com Leclerc, não uma vez, mas 2 vezes. Hamilton, após passar Bottas, danificou seu assoalho ao passar em uma salsicha, e assim perdeu desempenho, sendo ultrapassado por Bottas e também por Norris, caindo para quarto. E até o fim de prova tivemos 2 marcantes momentos. O primeiro foi Russell lutando pelo seu primeiro ponto pela Williams, mas sendo ultrapassado por Alonso faltando 4 voltas. E Raikkonen e Vettel que se estranharam na última volta. Na frente, com outro domínio, Max Verstappen venceu o GP da Áustria para a loucura dos torcedores holandeses em Spielberg. A terceira seguida, a quinta seguida da Red Bull no ano. E a classificação após essa rodada dupla estava desse jeito, a maior vantagem até ali e pro Verstappen. 32 pontos de vantagem para Hamilton, a Red Bull em seu melhor momento. Será que alguém poderia parar Red Bull e Verstappen? Bem, a corrida seguinte responderia. Verstappen era mais líder do que nunca, mas agora a corrida seria na Inglaterra, a casa de Lewis Hamilton, e com formato diferente no final de semana. Pela primeira vez a Fórmula 1 iria correr no fim de semana de sprint, com treino classificatório na sexta, uma corrida de 100 km no sábado e a corrida de fato no domingo. Na sexta o roteiro começou bem para Hamilton, afinal ele conquistou a pole position em casa, para a festa da torcida, da equipe e do próprio Hamilton. E no sábado de sprint a coisa se inverteu. Verstappen tomou a ponta na largada, segurou a pressão do inglês e venceu a primeira sprint da Fórmula 1. O primeiro vencedor de uma sprint era o holandês da Red Bull. Enquanto isso, seu companheiro Sérgio Pérez rodava e largaria de último no domingo. E aí chegou o dia da corrida, crucial para Hamilton, agora 33 pontos atrás de Verstappen. E a largada foi simplesmente insana. Os dois ficaram lado a lado na Abbey, lado a lado na Brooklands, uma batalha incrível com Verstappen prevalecendo, até que saindo da Woodcote em direção a Copse, ao contato. Verstappen tá fora! Batida forte de Hamilton e Verstappen! Max Verstappen, o líder do campeonato, estava fora após o contato com Hamilton, em um acidente de incríveis 51G. A corrida foi paralisada com Leclerc liderando, mas a segunda polêmica do vídeo estava só começando. Esse acidente foi a faísca que faltava para poder explodir esse clima de guerra entre Hamilton e Verstappen, em especial entre os fãs, e que no fim o piloto da Mercedes foi punido, uma punição de tempo de 10 segundos. É um lance que causa debate até hoje. Tem gente que fala que foi acidente de corrida, outros falam que a punição foi justa, e tem até mesmo quem defende a desclassificação de Lewis Hamilton. O holandês teve que fazer exames de precaução no hospital, e a certeza era que Hamilton poderia cortar em muito a liderança de Verstappen. A corrida prosseguiu, os danos do carro de Hamilton foram consertados, e até a volta 27 ele tentava, mas não conseguia chegar e passar o líder Charles Leclerc, mesmo com o Monegasco sofrendo com o motor Ferrari de seu carro. E na volta 27 dita antes, Hamilton foi para os boxes e pagou a sua punição de 10 segundos, voltando atrás de Lando Norris, Valtteri Bottas e Charles Leclerc. E então o inglês foi à caça. Na volta 31 ele passa Norris na Copse, na volta 40 Bottas abre para ele passar, e a próxima vítima seria Charles Leclerc. E após tirar 8 segundos de diferença, Hamilton na penúltima volta foi para cima justamente na Copse. Agora sem contato ele passava Leclerc e liderava em Silverstone. Após o toque com Verstappen, após a punição, o líder era Hamilton. Assim ele vencia em casa para o delírio da torcida britânica, cortando a desvantagem no campeonato para somente 8 pontos. Sir Lewis Hamilton celebrou com a bandeira britânica, vibrou muito, o que foi controverso para alguns. Mas agora o campeonato estava totalmente em aberto novamente, de forma polêmica e muito controversa.
Depois do GP da Inglaterra, que deixou os nervos à flor da pele, algo que não mudaria até o fim do ano, chegamos na Hungria, a última etapa antes das férias. E novamente, polêmica já no quali. Hamilton conquistou a pole, porém a Red Bull reclamou demais que o inglês teria prejudicado o Verstappen na hora de abrir a última volta. O clima, que já estava quente, no seu ápice ficou mais ainda. E no domingo, chuva em Hungaroring, que geralmente significa que uma boa corrida está por vir. E na pista molhada, a largada era dada. Bottas largou muito mal, e aí veio o strike. And there's Lando Norris touched, and into each other goes Valtteri Bottas and Sergio Perez. Bottas freou tarde demais, fritou os pneus e atropelou Norris, que por tabela acertou Verstappen e Pérez, um senhor strike, e Hamilton agradeceu. Em outro foco, Stroll também atropelava Leclerc e Ricardo, e com isso veio a red flag. Pérez estava fora e Verstappen com danos graves seguindo a corrida. Com a paralisação, a pista ia secando, e assim, quando os carros saíram para a pista, todos foram para os boxes trocar para pneus slicks, exceto um, Lewis Hamilton. E assim tivemos a histórica cena de apenas um carro relargando. Então tá bom, largada do Grande Prêmio da Hungria, vai Sr. Lewis Hamilton. Hamilton então teve que parar nos boxes na primeira volta após a relargada, caindo para a última posição. Assim, naquele momento, o pódio tinha Ocon liderando, Vettel em segundo e Latifi em terceiro. Lá na frente, Vettel pressionava Ocon, mas sem conseguir ultrapassar. E mais atrás, Hamilton ia abrindo caminho com ultrapassagens e undercuts, incluindo uma parada final para pneus médios que deixou ele voando, até que o patrão chegou em um Fernando Alonso das Astúrias. Da volta 55 a 65, Alonso se defendeu como um leão e impediu Hamilton de passar, fez o que dava com a sua Alpine, mas após um erro do espanhol, o inglês passou na volta 65. E após isso também passou outro espanhol, Carlos Sainz. Naquele momento, Hamilton passava a liderar o campeonato, porém não daria para alcançar Ocon e Vettel. Assim, Esteban Ocon da França era o vencedor na Fórmula 1. Ele venceu o GP da Hungria. Festa de Ocon pela sua primeira vitória, festa da Alpine pela sua primeira vitória, festa até de Alonso, seu companheiro. Vettel seria o segundo, porém ele foi desclassificado por não ter combustível suficiente para a inspeção da FIA. Assim, o cansado Lewis Hamilton e Carlos Sainz completaram o pódio. Verstappen, mesmo com problemas, pegou 2 pontos. E as Williams enfim pontuaram, com Latifi em sétimo e Russell em oitavo, o que emocionou muito o jovem inglês, que chorou após a corrida. A classificação agora estava assim. A liderança mudou de mãos antes das férias, porém chegamos apenas na metade da temporada, teria muito chão pela frente em 2021. Após as férias, como de costume, a Fórmula 1 aterrissou na Bélgica. E a previsão era o fim de semana de chuva, muita chuva, tanto no sábado quanto no domingo. Sábado, que seria o único momento válido do final de semana, pois caiu um pé d'água do começo ao fim do treino. O ápice foi o início do Q3, onde sem condições para pilotar, a pista foi liberada. E Norris, que liderou Q1 e Q2, bateu muito forte, para o desespero de Sebastian Vettel, em algo que poderia ter influenciado no domingo. Só que o Q3 prosseguiu e então veio a surpresa. George Russell da Williams fez a volta de sua vida e conquistou uma segunda posição no grid. Uma senhora volta do Jorjão da massa. O pole foi Verstappen, o terceiro foi Hamilton, mas os olhos estavam voltados somente a Russell. Mas no domingo a chuva caiu forte, e forte até demais. Tentaram largar, mas sem condições voltaram para os boxes. E a partir dali a espera foi interminável, com o entretenimento vindo dos boxes ou até mesmo de fiscais. E após 3 horas e 17 minutos de paralisação, a corrida enfim iria começar. Mas na realidade deram apenas 2 voltas atrás do safety car, voltaram para os boxes e ali acabou a corrida. Max Verstappen venceu o não GP da Bélgica, com Russell conquistando seu primeiro pódio pela Williams no certo anticlímax, e Hamilton completou o pódio. E a volta mais rápida foi de Nikita Mazepin, que no fim não foi contabilizada. Por conta das 2 voltas completadas, pelo regulamento, metade dos pontos seriam distribuídos, o que foi algo muito controverso e fez a Fórmula 1 rever seu regulamento nessa parte para 2022. Galera, 2021 teve tudo o que se pode imaginar, até uma corrida que não foi uma corrida. Após 36 anos, o GP da Holanda voltava a fazer parte do calendário da Fórmula 1, novamente em Zandvoort, no auge holandês da categoria. Afinal, Max Verstappen, o maior piloto da história do país, estava lutando pelo título, e a pole só poderia ser dele, Max Verstappen, em casa, numa volta sem DRS, superando ambas as Mercedes. Só que ao mesmo tempo em que o lado da Red Bull estava em festa, o outro lamentava a saída de Sérgio Pérez ainda no Q1. E numa pista travada e bem old school, o Super Max dominou a prova do
começo ao fim não deu chances para Hamilton. A busca então era pela volta mais rápida, onde Bottas chegou inclusive a tirar de Hamilton para o desespero da Mercedes, mas no fim ela ficou com o inglês. E lá atrás Sérgio Pérez garantia a diversão da corrida, saindo dos boxes para a 8ª posição. Dentro de casa, para o delírio da torcida laranja, Max, Super Max venceu o GP da Holanda. Ele vencia em casa, festejava com a equipe e família e voltava a liderar o campeonato. Hamilton e Bottas completaram o pódio, mas o dia era da Red Bull e do holandês. Monza seria o palco do segundo fim de semana sprint do ano, que já começou com punições. Valtteri Bottas seria punido em 10 posições para o domingo, devido à troca de todos os seus componentes da unidade de potência. Mas foi justamente ele que liderou o quali. Bottas largaria de primeiro na sprint, seguido de Hamilton no fim de semana de extremo favoritismo para a Mercedes, o oposto da Holanda. Verstappen largaria em terceiro, quali esse inclusive que teve o Latifi quase atropelando o coelho. E na sprint, Hamilton largou muito mal, caindo para o 5º lugar. E nesse bololô, Gasly verificou a asa e bateu metros depois. Valtteri Bottas venceu o sprint com direito a medalhinhas, seguido de Verstappen e Ricciardo. Hamilton terminou em 5º mesmo, só que aí viria a corrida. Com a punição de Bottas, Max Verstappen foi elevado à pole, só que assim como Hamilton, ele largou mal no domingo. Ricciardo então era o líder, e na variante da La Rodia, Hamilton atacou o Verstappen, não deu espaço e o inglês foi ultrapassado por Norris. Não houve punição, enquanto mais atrás, Giovinazzi dava adeus à sua corrida de casa. Ricciardo liderava e Verstappen tinha dificuldades para chegar, até que a Red Bull chamou 33 para o pit, e uma parada desastrosa de 10 segundos bota tudo a perder. Ao mesmo tempo, Hamilton passa Norris e tem uma chance de overcut no Vespa. Na saída, aconteceu aquilo que vocês estavam esperando. Opa! O acidente! Encavalou na variante del retífilo! Verstappen pulou na zebra e montou no carro do Hamilton. Ali acabava a corrida dos dois. Lá em Silverstone houve contato, e agora há contato novamente. Essa é a polêmica 3 desse vídeo. Max Verstappen foi considerado culpado pelo incidente e perderia 3 posições no grid para o GP da Rússia pelos comissários. O incidente na volta 1 passou batido e a espalhada de Hamilton também. Há de se destacar o Halo salvando Hamilton nesse acidente, mais uma vez muito útil. A repercussão foi parecida com Silverstone. Alguns acharam a punição pesada demais, alguns leve demais e outros acharam justa. Mas tanto Silverstone quanto Monza são lances interpretativos que vai da opinião de cada um. Mas a certeza é que a corrida estava totalmente em aberto. A McLaren naquele momento estava fazendo dobradinha após uma linda ultrapassagem de Norris na relargada. Leclerc então virou presa para Pérez e Bottas. O mexicano inclusive foi punido em 5 segundos por cortar a chicane ao passar o monegasco e não devolver a posição. Enquanto isso, lá na frente, pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2012, a McLaren vencia na Fórmula 1 em Monza. Ricciardo, com dificuldades em 2021, voltava ao topo do pódio. E a McLaren seria a primeira e única equipe do ano a completar uma dobradinha. A festa era completa, com Schuey recusada por Bottas, e a McLaren comemorava ali o seu ressurgimento na Fórmula 1. Tá aí uma das grandes histórias de 2021. Depois do incrível roteiro em Monza, a Fórmula 1 chegava em um dos seus circuitos mais criticados, Sochi. E assim como Paul Ricard, Sochi teve sua redenção. A semana do GP da Rússia já começou aquática, pois os boxes de Sochi ficaram alagados, e a chuva seria um elemento importante no sábado e no domingo. Verstappen, punido pelo incidente em Monza, trocaria tudo em seu carro e largaria do fundão junto de Leclerc. E o favoritismo era da Mercedes, mas o Q3 foi desastroso. Com a chuva só no começo e a pista secando, alguns pilotos foram trocando para slicks no meio do Q3. Hamilton também foi trocar, porém bateu na entrada dos boxes, e a parada demorou mais do que esperado, atrapalhando Bottas. Quando voltou, Hamilton rodou sozinho e as Mercedes estavam fora de contenção. Assim, a pole ficou com o surpreendente Lando Norris, mostrando o bom momento da McLaren. Sainz foi o segundo e Russell, em outro resultado monstro, foi o terceiro. Hamilton largaria apenas em quarto e Verstappen de último, e desse jeito o domingo ia tomando forma. Mas antes, a Mercedes trocou a unidade de potência de Valtteri Bottas para ele segurar Verstappen, largando da 16ª posição. Se aproveitou
Aproveitando do vácuo de Norris na largada, Sainz tomou a ponta, enquanto Hamilton caía para o 7º lugar na volta 1. Dali em diante, alguns focos da corrida estavam em destaque. A briga pela ponta entre Sainz e Norris, Russell formando um trizinho pela 3ª posição e Verstappen escalando o pelotão, incluindo ultrapassagens em Bottas e Leclerc. Na volta 13, Lando Norris passava Carlos Sainz e a partir dali abria vantagem para o espanhol. Enquanto o período de paradas ia rolando, Hamilton se aproveitando disso para realizar overcuts, agora sem tráfego pela frente. E foi assim que ele saiu de 6º para uma virtual 4ª colocação, que virou uma 2ª posição após ultrapassagens em Stroll e Sainz. Do outro lado havia Verstappen, que parou na mesma volta que Hamilton, mas estava sofrendo com pneus médios, e no momento estava amargando uma 7ª posição. E foi então que veio o principal elemento da corrida, a chuva. Nas voltas finais, uma inesperada chuva deveras forte caía em Sochi, e a tomada de decisão seria fundamental. Alguns pararam de imediato, outros seguiram na pista e sofreram com as condições, e teve até quem errou a estratégia. E na frente, Norris e Hamilton brigavam pela vitória, com Norris nos momentos iniciais de chuva abrindo vantagem para o heptacampeão. McLaren e Mercedes estavam tentando convencer seus pilotos a parar. Hamilton aceitou e colocou intermediários. Norris não, e essa decisão seria muito cruel. 2 voltas depois, a chuva apertou de vez e Norris não aguentou, não resistiu. O jovem inglês pedia ali a chance de sua primeira vitória. Ainda assim, ele chegaria em 7º. Assim, Lewis Hamilton celebrava e vencia pela 100ª vez na Fórmula 1. A sua 100ª vitória viria em um momento muito especial e uma grande corrida e recuperando a liderança do campeonato. Verstappen largou de último e chegou em 2º graças a uma boa estratégia na chuva, e Sainz completava o pódio. Que grande corrida para encerrar a passagem de Sochi na Fórmula 1 e que crueldade com Norris. O Istanbul Park foi palco de uma grande corrida em 2020. E aparecia de novo em 2021, substituindo o GP do Japão cancelado pela pandemia. Em homenagem à Honda, que se despedia naquele ano da Fórmula 1, a Red Bull fez uma linda pintura branca que agradou muita gente. Lewis Hamilton, vencedor na Rússia, trocaria seu motor de combustão interna e perderia 10 posições no grid. Mas isso não impediu um apoio do inglês seguido de Bottas, que herdaria a primeira posição no grid. Destaque também para Mick Schumacher, que com a pista levemente molhada no Q1, pela primeira vez de fato ele participaria do Q2. Ele tinha passado também na França, porém devido ao acidente não deu uma volta sequer no Q2. Com chuva no domingo, na partida Gasly tocou em Alonso e rodou o espanhol, que depois se transformaria em 5 segundos de punição para o francês. Lewis Hamilton, que saiu de 11º, sofreu para passar Yuki Tsunoda, mas passou. E assim foi escalando o pelotão até chegar em Sérgio Pérez. O ataque veio na volta 38, onde o mexicano segurou nas curvas finais e também na curva 1, mantendo a 4ª colocação em um show de defesa. Após isso, pilotos começaram a parar para colocar um jogo novo de pneus intermediários, como Verstappen, Bottas e Pérez. Leclerc e Hamilton seguiram na pista. Leclerc inclusive era o líder e recebeu um belo conselho da Ferrari. If we stay at this pace, what are we looking for in terms of position? If we can keep Bottas behind P1. Mas ele não aguentou, foi passado por Bottas e parou, assim como Hamilton. Porém, ambos colocaram pneus intermediários na hora errada. Destaque também para Vettel, que foi o único que colocou pneus slicks, o que foi uma decisão bastante errada. Leclerc perdeu o pódio para Pérez, e Hamilton foi ameaçado por Gasly e Norris nas voltas finais. Valtteri Bottas, com surpreendente masterclass na chuva, vencia pela primeira vez no ano, seguido de Verstappen e Pérez com suas brancas Red Bulls. Destaque também para Ocon, que fez a corrida inteira com um composto só. E esse resultado colocaria novamente Max Verstappen na liderança, 6 pontos à frente de Lewis Hamilton. Hamilton, que foi o 5º colocado na Turquia. Agora restavam 6 etapas, 6 importantes etapas. A Fórmula 1 chegava pela primeira vez no ano nas Américas, e a primeira etapa em continente americano seria o GP dos Estados Unidos em Austin, retornando ao calendário, com direito a público recorde no final de semana. E historicamente, Austin era dominada pela Mercedes, mas sofrendo com o irregular asfalto da pista texana, as flechas de prata não estavam tão fortes. E assim, mesmo com pingos de chuva no final do Q3, Max Verstappen cravou a pole em Austin, seguido de Hamilton e Pérez, esse último quase que correndo
correndo em casa. Porém, na largada, Hamilton surpreendeu Verstappen e tomou a liderança na curva 1. Ainda na volta inicial, Sainz, Ricciardo e Norris protagonizaram uma baita batalha na reta principal. Apesar da liderança perdida, Max seguia a menos de um segundo de Lewis, ameaçando, e na volta 10 parou nos boxes. 3 voltas depois foi a vez de Hamilton, e aí foguete não dá ré, Verstappen liderava novamente. Outras coisas iam acontecendo na prova, como os duelos de Alonso com as alfas de Raikkonen e Giovinazzi. Só que o Hamilton ia se aproximando de Verstappen novamente, mas a Red Bull agiu rápido e chamou 33 para os boxes na volta 30. A Mercedes chamou Hamilton 8 voltas depois. Assim, o inglês teria 19 voltas para tirar 8 segundos de desvantagem. Ele chegou na última volta, mas o holandês nem deu chances. Max Verstappen venceu o GP dos Estados Unidos de 2021, uma vitória espetacular em um território historicamente da Mercedes. Um desgastado Pérez chegava em terceiro após ficar metade da corrida sem água. E Shaquille O'Neal, a lenda do basquete, fazia sua graça no parque fechado e no pódio. Próxima parada, México. Seguindo na América do Norte, vamos para o Autódromo Hermanos Rodrigues, no México, para a 18ª etapa da temporada. Casa de Checo Pérez, que tinha ali a sua grande oportunidade de pódio dentro de casa. E já nos treinos livres, a Red Bull apresentava um problema em seu DRS, que foi solucionado. Mas o real problema veio no Q3, quando Pérez se distraiu com Tsunoda, errou e atrapalhou a volta de Verstappen. Assim, foi primeira fila da Mercedes, com Bottas na pole, que recebeu um capacete de fãs em homenagem aos 70 anos do primeiro título do argentino, mas Verstappen ativaria o turbo na largada. O holandês engoliu as Mercedes de Bottas e Hamilton na freada da 1 e assumia a ponta no México, antes de um caos tomar conta que envolveu inclusive Valtteri Bottas. O Supermax controlava a corrida sem sustos, e a briga principal seria pelo segundo lugar entre Hamilton e Pérez, o homem da casa. E a Red Bull, para tentar passar o inglês, parou o Pérez 11 voltas depois de Hamilton. O mexicano chegou no heptacampeão nas voltas finais, mas não conseguiu passar, enquanto Max Verstappen na frente celebrava mais uma vitória no ano, a sua 9ª, aumentando ainda mais a liderança. Pérez conquistou seu primeiro pódio dentro de casa, o que gerou cenas lindas no pós-corrida, em especial entre o Pérez filho e o Pérez pai. Verstappen e seu RB16B chegavam triunfalmente no pódio, numa festa completa. O campeonato agora tinha Verstappen com uma grande liderança, restando 4 fins de semana para o fim. De quanto era a vantagem? 19 pontos. Ou Hamilton resolvia no Brasil, ou a situação ficaria muito difícil para o inglês. A Fórmula 1 desembarcava em um de seus circuitos mais tradicionais, Interlagos, para o GP de São Paulo em mais um fim de semana sprint. O favoritismo prévio era de Verstappen pela sua vitória em 2019, mas na prática era a Mercedes que estava mais forte. E Hamilton conquistou a pole na sexta com imposição sobre Verstappen, porém ele foi desclassificado. Motivo? O seu DRS estava abrindo acima dos 85 mm permitidos, portanto ele largaria de último na sprint race. Verstappen também foi multado em 50 mil euros, mas por encostar na asa de Hamilton. E a sprint tinha ali o roteiro pronto para algo épico. Bottas tomou a ponta de Verstappen na largada, que também perdeu posição para Carlos Sainz. Porém, ele recuperou a P2 do espanhol, mas não conseguiu passar Valtteri Bottas. Só que as atenções estavam voltadas para Lewis Hamilton, que saiu do final do grid para dar espetáculo. Ao todo, foram 15 ultrapassagens contando a largada, incluindo uma fantástica sobre Norris para fechar a sprint na 5ª posição. Show! Bottas venceu mais uma sprint. Verstappen chegava em segundo e abria 21 pontos no campeonato. E Sainz era o terceiro. Mas novamente os olhos estavam voltados a Hamilton. O domingo de sol estava presente. Hamilton largaria de 10º, devido a uma punição por trocar o motor de combustão interna, o que faria ele mais rápido. E a corrida seria o desfecho dessa jornada em Interlagos. Verstappen na largada tomou a ponta de Bottas, recuperando o controle. As voltas iniciais foram caóticas, com toque entre Sainz e Norris, e Tsunoda e Stroll, esse que causou safety car. Hamilton foi abrindo caminho e já estava em terceiro com Pérez à frente. Pérez dificultou muito a vida do patrão, mas aí o Hamilton passou mexicano. Agora viria o rival no campeonato, Max Verstappen. E entre paradas, trocas de voltas, eles duelariam de fato na volta 48, onde Hamilton passou Verstappen, mas o holandês jogou duro e os dois foram para fora da pista. Mas a batalha continuaria, com reclamações de ambos os lados, mas continuaria. 11 voltas depois, Hamilton foi para cima, e também na reta oposta, passou. Lewis Hamilton era o líder em Interlagos, depois de largar de último na sprint para o delírio da torcida. O heptacampeão venceu no Brasil, venceu Interlagos de forma épica em um roteiro impecável, que terminou com ele carregando a bandeira do Brasil à la Senna. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna.
Cenas e mais cenas e mais cenas marcantes em São Paulo. O campeonato estava em aberto novamente. A classificação estava assim: Verstappen liderava por 14 pontos com 3 corridas para o fim. Tudo estava pronto para uma reta final daquelas. Mas antes, mais uma polêmica. A espalhada de Max Verstappen na volta 48 em cima de Lewis Hamilton deu o que falar. Não muito pelo fato de punir ou não punir, e sim por uma atrapalhada da direção de prova. Durante a corrida, nenhuma investigação foi necessária para o incidente, o que interferiu na pilotagem de Vespa após a ultrapassagem de Hamilton, não se preocupando com Bottas. O problema é que a imagem mais importante de todas, a câmera on-board frontal de Verstappen, não estava disponível na hora para os comissários da direção de prova. Só dias depois a imagem ficou à mostra. E isso gerou protestos da Mercedes, onde no fim a decisão foi a mesma, 0 punição. A questão é que por essa atrapalhada, Verstappen correu o risco de ser punido uma semana depois da corrida de fato, pelo simples motivo de não haver imagem na hora. Com a ausência do GP da Austrália cancelado, o GP do Qatar em Losail serviu como tapa-buraco para a 20ª etapa da Fórmula 1. Qatar que estava há 1 ano de sediar a Copa do Mundo, então teve todo um marketing e tal. E o circuito novo, o pole foi Lewis Hamilton, seguido a princípio de Max Verstappen. A princípio, tanto Verstappen quanto Bottas não respeitaram bandeiras amarelas e não tiraram pé com bandeiras amarelas causadas por Gasly no setor 3. Verstappen largaria em 7º e Bottas em 5º, um porque desrespeitou uma bandeira amarela dupla e outro porque desrespeitou uma bandeira amarela simples. Na corrida, Hamilton sumia na frente, enquanto Verstappen rapidamente aparecia em segundo, questão de 5 voltas. Os pneus furados foram um grande fator nessa corrida, pois Valtteri Bottas, George Russell e Nicolas Latifi sofreram com estouros. Preocupante, mas a estrela do show foi Fernando Alonso, que batalhou com Sérgio Pérez pela 3ª posição. O espanhol em uma parada e o mexicano em 2. E no fim, deu o bicampeão. Hamilton venceu tranquilamente no Qatar, com Verstappen em segundo pegando a volta mais rápida. E em terceiro lá estava ele, Fernando Alonso, em seu primeiro pódio após o retorno para a Fórmula 1. No alto de seus 41 anos de idade, lá estava o espanhol esbanjando a habilidade e acabando com a espera de mais de 7 anos sem ir ao pódio. Pódio esse pesadíssimo em Losail. Seguindo no Oriente Médio, a Fórmula 1 desbravava um novo cenário. O GP da Arábia Saudita no circuito de rua de Jeddah Corniche, uma pista de altíssima velocidade, desafiadora e perigosa, o que nos daria uma das exibições mais marcantes da temporada, começando no sábado, quando Max Verstappen foi empilhando os setores roxos e ia fazer uma volta lendária em Jeddah no limite de sua Red Bull, mas um errinho jogou tudo fora. Bateu Max Verstappen na pole de Lewis Hamilton. Verstappen ia realizando uma das grandes voltas já feitas, porém bateu. Com isso, a pole era de Lewis Hamilton, com Valtteri Bottas em segundo e Verstappen em terceiro. Tudo seguiu a mesma na corrida, até que Mick Schumacher bateu na volta 10 e causou entrada no safety car. Verstappen não parou, porém Hamilton e Bottas sim. E minutos depois veio a bandeira vermelha, o que significava que Verstappen era o líder de fato. Uma decisão bastante polêmica. E dali em diante as coisas sairiam do controle. Na relargada, Verstappen foi se defender por fora de Hamilton e cortou a curva 1, levando Ocon a ser segundo. Logo em seguida, uma batida envolvendo vários carros trouxe de volta a bandeira vermelha, e a direção de prova decidiu colocar Verstappen em terceiro na relargada, como medida para devolver a posição para Hamilton. Assim, Ocon seria o primeiro. E na segunda relargada, Verstappen mergulhou por dentro, gerando three wide e, óbvio, houve contato. A seguir, Hamilton passou Ocon, e o inglês chegava em Verstappen, mas não o suficiente para passar. E após 3 virtual safety cars, Hamilton enfim chegou para ultrapassar. E aí Verstappen se perdeu na freada, passou reto na curva 1 e manteve a primeira posição. Porém, ele teria que devolver o primeiro lugar. E eu nem preciso dizer o que veio a seguir. E batida! E aí a batida? Verstappen e Hamilton se colidiram, a asa dianteira do piloto da Mercedes estava danificada. Mas isso estava longe de acabar. Na volta 42, Max deixou Hamilton passar, mas reultrapassou ele logo em seguida. Verstappen foi punido em 5 segundos por cortar a chicane e não devolver a posição de fato. E na volta 43, Hamilton passou e espalhou para cima de Vespa e era líder em Jeddah. Um caos sem fim que terminou com vitória de Lewis Hamilton na Arábia Saudita, com direito à volta mais rápida com a asa danificada, numa corrida que jamais será esquecida. Verstappen completou em segundo e Bottas na linha de chegada tirou o pódio de Ocon. E então chegou a hora de abordar o incidente na Arábia Saudita.
Max Verstappen, ao reultrapassar Hamilton ou se defender, errou a freada, cortou a chicane da curva 1 e teria que devolver a posição. A direção de prova avisou as duas equipes, onde a Red Bull disse para Verstappen devolver a posição de forma estratégica, ou seja, dando passagem logo antes da zona de detecção de DRS. Ele fez isso e Hamilton, que não tinha sido informado pela Mercedes ainda, não passou. Não passou pelo mesmo motivo. E no fim, colisão. Verstappen, após a prova, foi punido em 10 segundos, o que ficou barato para o holandês. A justificativa da FIA foi que Max Verstappen freou significativamente na reta, causando uma desaceleração de 2.4 G suficiente para a punição, que poderia ter se transformado numa desclassificação. No ano seguinte, Adrian Newey admitiu o brake test de Verstappen. Na própria sentença da FIA foi dito que nenhum dos pilotos queria ficar à frente justamente por conta do DRS. Enfim, isso é algo que é tema de debates até hoje, mas a certeza é que a decisão do campeonato viria a seguir. Uma temporada cheia de polêmicas, corridas marcantes, grandes personagens e uma batalha histórica pelo campeonato chegava em sua decisão. Pela primeira vez desde 1974, dois postulantes ao título chegavam empatados para a última corrida. Verstappen e Hamilton tinham exatos 369,5 pontos, com o holandês à frente por ter mais vitórias. E a situação era a seguinte: se Verstappen terminasse à frente de Hamilton, ele seria campeão. Se Hamilton terminasse à frente de Verstappen, ele seria octacampeão. E se ambos não pontuassem, o campeão seria Max Verstappen. Mesmo que Michael Masi alertasse que uma batida proposital poderia resultar na perda de pontos do campeonato. Em uma Abu Dhabi reformada, com mudanças em várias curvas, em especial nas curvas 5 e 9, o treino classificatório seria muito importante. No Q2, Max Verstappen fez sua melhor volta de pneus macios, enquanto Hamilton fez de médios. E esses seriam seus pneus para a largada. E na hora da verdade, com o auxílio do vácuo de Sérgio Pérez, Max Verstappen cravou a pole position em Abu Dhabi. A pole mais importante do ano era do holandês, com Hamilton logo atrás. A expectativa estava nas alturas para essa corrida, há muito tempo não se viu uma decisão tão aguardada, chegando a furar a bolha do automobilismo. E assim, o grande finale começava. Verstappen largou mal e Lewis Hamilton tomou a ponta nos primeiros metros, mas o 33 não ia deixar barato. Após a reta principal, Verstappen mergulhou na curva 6, espalhou, e Hamilton passou reto na chicane, não devolvendo a posição. Eis a primeira polêmica da decisão, mas a direção de prova decidiu por fazer apenas Hamilton devolver a sua vantagem, mas mantendo a liderança. Ali a coisa já tinha esquentado de cara, mas o heptacampeão Lewis Hamilton tratou de abrir vantagem, cerca de 6 segundos. Verstappen parou na volta 13, Hamilton na volta seguinte e Pérez seguiu na pista. O inglês chegou rapidamente no mexicano, o que ele não esperava é que Pérez daria uma aula defensiva. Pérez no 20º giro recebeu pressão e foi ultrapassado por Hamilton, porém o mexicano deu troco. A partir dali foi quase uma volta inteira segurando Hamilton com maestria, o que fez Verstappen tirar quase 7 segundos de desvantagem para o inglês. E quando enfim o 44 passou o Pérez, Verstappen estava próximo novamente e agradeceu o companheiro. Porém a alegria durou pouco para o holandês. A corrida até teve seus incidentes, com o abandono de Kimi Raikkonen, que estava se aposentando, e o Virtual Safety Car de Antonio Giovinazzi, que fez a Red Bull mudar a estratégia para tentar uma reedição da França, mas não estava dando certo. Lewis Hamilton tinha mais de 11 segundos de vantagem e estava a passos largos para conquistar o inédito octacampeonato, para se tornar de forma disparada o maior campeão da categoria e uma reviravolta histórica. Só que esse roteiro ficaria só no e se, pois Latifi estampou o muro. Bateu Nicolas Latifi! Bateu Latifi! Na volta 53, após uma batalha com Mick Schumacher, Latifi bateu e causou a entrada do safety car. Hamilton não parou, mas Verstappen sim, colocando pneus macios novos. A grande dúvida era, vai ter relargada? E aí entramos na última polêmica desse vídeo. Muita gente pensava que o senhor Michael Masi iria jogar uma bandeira vermelha para poder garantir a bandeira verde nas voltas finais, como aconteceu no Azerbaijão, ou apressar uma relargada normal com o safety car, ou até mesmo a corrida terminando com o safety car, o que é um anticlímax, mas estava dentro do regulamento. Porém a direção de prova, em meio a tanta expectativa, fez bagunça. Red Bull e Mercedes buzinavam no ouvido de Michael Masi, que estava perdido na situação. Primeiro houve a mensagem de que os retardatários não iriam recuperar a volta, mas na penúltima volta apareceu a
mensagem mais esperada: haveria relargada. Porém, com apenas os carros entre Hamilton e Verstappen recuperando volta, e com a relargada na mesma volta dessa mensagem, algo que traria muita polêmica, pois fugiu bastante do regulamento. Mas isso eu falarei mais tarde, pois agora teríamos uma última volta para a história. A volta 58 era aberta, a relargada era dada, Hamilton de pneus duros, Verstappen de pneus macios. Quando que o Verstappen ia atacar? A resposta era a curva 6. Ultrapassa Verstappen! Verstappen toma a ponta na última volta! Hamilton tentou voltar, mas Verstappen segurou e manteve a ponta. No, Michael, no, Michael, that was so not right. Após 22 etapas, muito drama, polêmicas, insanidades, emoção, 2021 tinha o seu vencedor. Max Emilia Verstappen era campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez em 2021. Após 8 anos, a Red Bull voltava a ter o campeão. E Verstappen, promessa que virou realidade, chegava a seu momento de glória. No outro lado, frustração. Hamilton estava frustrado, se sentindo inclusive manipulado. E apesar de tudo, eis o cumprimento dos dois grandes personagens dessa temporada no parque fechado. Verstappen foi piloto com mais vitórias, mais poles, mais pódios, mais voltas lideradas. E agora terminava como campeão. A hegemonia da Mercedes acabava para a chegada de uma nova era, uma nova dominância. A Mercedes, após esse resultado, protestou, mas a FIA deixou na mesma. A equipe alemã ameaçou entrar no CAS, a corte arbitral do esporte, para poder ganhar esse título na justiça. E olha, eles tinham motivo para isso. O que aconteceu nas voltas finais foi uma verdadeira burrada. Mas no fim, a Mercedes desistiu do processo. Michael Masi foi demitido no ano seguinte, e Verstappen seguia como campeão de 2021. E assim terminava a temporada, com 395 pontos e meio, Verstappen era campeão mundial. Hamilton também em grandíssima temporada terminou em segundo com 377 pontos e meio. Obrigado Verstappen e Hamilton por esse grandíssimo ano. Bottas e Pérez completaram o top 4. Sainz conquistou um quinto lugar no campeonato após o pódio em Abu Dhabi, seguido de Leclerc, Norris e Ricciardo. Gasly e Alonso completaram o top 10 nesse grande ano. Destaque aqui para Kimi Raikkonen, que após 19 temporadas se despedia da Fórmula 1. Um grande piloto, campeão de 2007, que deixava sua marca. Quitos, Kimi. Uma temporada repleta de grandes momentos, cada etapa era especial e foram muitas, 22 no total. E óbvio, houve momentos de baixa, de polêmicas, de erros da direção de prova, dos comissários, dos próprios pilotos. Mas no geral, 2021 é um ano que nunca mais vai ser esquecido. Que honra ter acompanhado essa grande temporada e esse foi 2021, um duelo para sempre. E é isso, gente. Chegou ao fim mais um documentário do Primeira Fila. Se quiser ajudar a gente, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera. Faça tudo isso, porque é um vídeo que dá um trabalho gigantesco. Agora estou aqui, ó, tô olhando agora para o celular, que é onde eu gravo. Deu aqui, ó, mais de 3 horas e meia de gravação, é muita coisa mesmo, né? Um trabalho de edição, um trabalho de roteiro, né? Enfim, todo um trabalho, né, gigantesco que a gente tem que fazer para poder produzir esse documentário. Então, ajude a gente. Sim, é de graça e ajuda muito, cara, muito mesmo. E é isso, gente, terminou mais um grande documentário aqui no canal, cara, mais uma grande produção e muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, que assistiu a estreia, que assistiu, né, depois da estreia, enfim, cara, muito obrigado mesmo, nossa, de coração mesmo, tamo junto, cara, tamo junto. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo. Falou!